Cidadania, defesa do consumidor, economia e até sustentabilidade. Não importa o tema. Se você tem uma dúvida, nós respondemos. O tema de hoje é crédito imobiliário e o nosso convidado é o professor Pedro de Seixas Correia, coordenador do curso de Gestão de Negócios Imobiliários da FGV. Muito obrigado, Pedro, pela sua presença. Primeiro, eu gostaria do conceito de crédito imobiliário, também chamado de financiamento imobiliário, Como que ele se aplica? Olha, em geral, as famílias, são poucas as famílias, são raras as famílias que conseguem, as pessoas que conseguem comprar um imóvel pagando à vista. É um investimento, muitas vezes o maior investimento, o investimento principal do plano de vida da família, e nem todo mundo consegue criar essa poupança para conseguir pagar à vista. Então você precisa recorrer a algum tipo de financiamento, algum tipo de crédito, para poder fazer essa aquisição. Normalmente são contratos, são financiamentos de longo prazo. E quando eu falo longo prazo, é acima de 15 anos até hoje, chegando até 30 anos de prazo de pagamento. Ok, vamos então acompanhar a primeira pergunta. Qual o primeiro passo para começar o financiamento imobiliário? Bom, Nayala, o que é muito importante? Primeiro, você identificar qual é o imóvel que te interessa, com aquele imóvel que vai atender às suas necessidades, você ter consciência que você está fazendo um investimento, assumindo um compromisso de longo prazo, e também escolher aquele imóvel que caiba dentro do seu bolso, dentro da realidade da sua família, para você poder se qualificar para esse financiamento. Então, você vai procurar um banco, vai escolher algum banco da sua preferência, é importante você já estar com a documentação já preparada, eles vão te pedir, normalmente pedem os comprovantes de rendimento. Esses comprovantes de rendimento podem ser o contra-cheque, de repente se você é um profissional autônomo, algum tipo de comprovação dessa tua renda, por exemplo, declaração de imposto de renda, ou se você é MEI, uma declaração do MEI, enfim, esse informe de rendimentos. É importante que você pode somar nessa qualificação para o financiamento, você pode somar a renda dos demais integrantes da família. Então, por exemplo, você e seu marido podem somar essa renda para poder se qualificar. E, além disso, levar os outros documentos normais, como CPF, identidade, etc. Agora, é importante fazer uma simulação, né? Sim, a simulação é importante você ter também em vista que há um limite de comprometimento da sua renda. Então, os bancos, via de regra, colocam esse limite na faixa de 30%, então você não pode comprometer mais do que 30% da sua renda com o financiamento imobiliário. É um investimento, é um plano de longo prazo, então precisa ser muito bem pensado e sempre que possível fazer essas simulações. Vamos então para mais uma pergunta. Qual é o limite de idade para financiar um imóvel? A pergunta da Monique é bastante interessante, é bem importante. Você tem um limite hoje de 80 anos e 6 meses, não de idade, mas de soma entre a idade do proponente mais velho e o prazo do financiamento. Então, por exemplo, se a Monique tem, não sei a idade da Monique, vamos imaginar a idade do marido, do companheiro da Monique, que seja 35 anos. Então, o limite de financiamento que ele poderia, que eles como casal poderiam adquirir, seria a soma dos 35 anos, ele como mais velho, não ultrapassando 80 anos e 6 meses. No caso desse exemplo não teria problema, porque o limite de financiamento, de prazo de financiamento hoje é 35 anos, então a gente fazendo a conta inversa, para você se qualificar para o limite máximo de prazo de financiamento, seria 45 anos. Mas você pode, de repente, com 60 anos, adquirir um imóvel financiado por um prazo de até 20 anos. Ok, vamos para mais uma pergunta. Qual a taxa de juros do financiamento imobiliário? Essa também é uma pergunta super importante, porque aí é que reside o grande custo da aquisição do imóvel. Então, você procurar taxas que sejam mais baixas possíveis ajuda a viabilizar essa tua compra. Hoje, os bancos estão praticando algo em torno que varia de 7,5% a 9%, isso os bancos em geral. Essa taxa pode variar dentro do próprio banco, dependendo do seu nível, do grau de relacionamento com o banco. Então, muitas vezes é importante os próprios bancos querem privilegiar aquela relação de longo prazo com o cliente. Então, a escolha desse banco, um banco que você já tem relação, ajuda você a ter acesso a uma taxa mais baixa. Agora, a Caixa Econômica, ela até anunciou a redução de 1 ponto percentual, Ou seja, isso também vai facilitar. A Caixa Econômica ainda é o principal ator nesse mercado de financiamento imobiliário, e qualquer movimento que a Caixa faça é acompanhado pela concorrência, naturalmente. Mas talvez, além dessa redução recente na taxa
do financiamento tradicional, que é o financiamento vinculado, corrigido pela TR, pela taxa referencial, a Caixa lançou um produto esse ano bastante interessante e que eu acredito que tem tudo para virar tendência nesse mercado pelo potencial de redução do custo do financiamento como um todo, que é um produto que a correção dele, ao invés de corrigido pela TR, ele é corrigido pelo IPCA, então ele é corrigido pela inflação. Isso, num primeiro momento, gera uma certa insegurança. A gente tem alguma memória, não tão recente, mas tem uma memória relativamente recente negativa por conta desse processo inflacionário. Porém, as taxas são muito mais baixas. Então, essas taxas de 7,5% a 9%, elas caem para casa de 2,5% a 3%. Então, isso tem um potencial de reduzir muito o custo final do financiamento. Pedro, então vamos para mais uma pergunta? Quais são os riscos do contrato de gaveta? Olha, são todos os riscos de um contrato de uma relação informal, em que você não de fato registra aquele contrato, essa relação de compra e venda que você faz. Então, você eventualmente pode, no momento de fazer esse registro, já não ter todas as certidões necessárias para você poder transferir o contrato para o seu nome. Às vezes você pode ter alguma dificuldade com o vendedor e que na ocasião pode não estar mais disponível e, inclusive, para o financiamento, ele não é aceito, quer dizer, o contrato de gaveta acaba não sendo aceito pelas instituições bancárias para que você possa se qualificar. Vamos para mais uma? Vale a pena pegar um empréstimo para comprar um terreno? A questão do terreno é bem diferente até. A gente não tem... O financiamento imobiliário é muito restrito para a compra de terrenos, a menos que ele esteja vinculado a um projeto de construção de um imóvel. Então, normalmente, você, para contratar um empréstimo para aquisição de terreno, ou você tem que recorrer aos próprios loteadores, a própria empresa que está construindo fez o loteamento e vai te vender aquele terreno, ou então você vai recorrer a um empréstimo normal de banco, não uma linha de crédito de financiamento imobiliário. Então acaba que a taxa de juros é mais alta. E precisa se planejar também, né? Porque o terreno vai ter a construção depois. Com certeza, com certeza. Mas assim, não deixa de ser uma forma de você fazer uma poupança. Então, são sempre planos que eu procuro estimular, incentivar, porque são planos de futuro. Então, é você acumulando patrimônio, é uma forma de você construir o seu patrimônio, né? Vamos então para a última pergunta. Após assinar um contrato, é preciso pagar algum imposto? Wesley, sim. Tem alguns impostos que estão, na verdade, relacionados à própria compra do imóvel, independente da contratação ou não de financiamento. Você tem a taxa de escritura, de registro do imóvel, ITBI, e isso varia de município para município, qual é o percentual, né, do ITBI. Além de, no caso da contratação do financiamento do crédito, você tem algumas taxas que também são carregadas, como, por exemplo, taxas de seguro, e riscos de diaria, etc., que acabam sendo obrigatoriamente contratadas e entram no custo do financiamento. Pedro, muito obrigado pelas suas informações e o Câmara Livre fica por aqui. Até o próximo encontro.